Mano, eu acho que tá rolando um mal-entendido aqui. Eu tô fazendo os vídeos de cobertura de Demolidor Renascido porque eu queria conversar sobre a série. Demolidor é uma série importante pra mim. Eu assisto, sei lá, a primeira temporada eu assisti há 10 anos atrás, quando saiu e tal. E aí eu vi muita gente vindo aqui nos vídeos, inclusive muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a cobertura aqui no canal Norte Domingues Lab. Muito obrigado mesmo, é uma coisa nova que eu tô tentando. Inclusive se inscreve no canal porque, ó, esse vídeo aqui do Demolidor, ele saiu atrasado. Eu tô gravando ele bem atrasado, na verdade, mas vai sair ainda na semana do episódio. Mas essa semana nós tivemos 2 podcasts aqui no Norte Domingues Lab. Um de adolescência da Netflix e outro de The Pitt, cara, que é uma série muito boa. Se você não assistiu The Pitt, entra lá no podcast, ouve lá, cara. É bem interessante, tá sem spoiler, tá tranquilo. Então tá saindo mais coisa aqui no canal, além das reviews de Demolidor. Também gravei MRG, o canal Norte Domingues, que é o canal principal, tá lá on fire. Eu acabei dando uma atrasada, enfim, desculpa. Mas eu recebi alguns comentários, foram bem poucos na real, mas é uma coisa que eu queria conversar. Falando que eu estou meio que amando odiar a série, porque eu falei um pouco mal dos últimos episódios, falei que tava um pouquinho mal escrito e tal. E cara, não é isso não, mano. Não é isso não, de verdade. Eu quero muito bem dessa série, até porque é um dos meus núcleos favoritos, que é o núcleo urbano da Marvel e tal, que defende becos, defende ruas, é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu queria que essa série fosse muito melhor. Eu tô achando ela legal, mas eu queria que ela fosse muito melhor. Dito isso, feito esse disclaimer gigante, então, esse episódio 7 de Renascido, que é o Arte pela Arte, pra mim é o pior da temporada. Gente, que episódio ruim. Na minha visão, claro, você comenta aí o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Tá, sendo bem honesto, eu não achei ele ruim, tipo, desprezível. Mas combinando com os outros episódios da temporada, eu acho que é o mais fraco de longe. E me preocupa um pouco nessa questão porque ele é o episódio que tá encaminhando a gente pro final. Faltam 2 episódios pra acabar a temporada e eu achei que não é tão por esse caminho que eles deveriam seguir. Bom, vamos continuar, né? No episódio passado a gente viu toda aquela situação com o Mills, né? O Mills sequestrou a Angela, tava tirando sangue dela lá pra fazer a arte, tal, toda aquela parada. E esse episódio continua a trama da semana passada. Na verdade, ele conclui parte da trama e continua depois fazendo um setup para o final. A parada é a seguinte: o Mills, como o próprio Matt Murdock fala nesse episódio, o Mills ele entra no modo sobrevivência porque ele sabe que estão na cola dele. Então, ele vai direto até o seu objetivo principal, seu grande objetivo, que é a doutora Glenn, que é a namorada do Matt Murdock, que tá a terapeuta ali do Rei do Crime. Ele é obcecado por ela. A gente viu ele comprando livro lá no primeiro episódio, no segundo, falando que ela precisa muito ajudar ele. Ele é obcecado por ela, ele tem algo, um quê específico ali com ela, como um psicopatão mesmo. Todo esse arco dele com ela até que é interessante, porque ela tenta, quando eles entram ali na sala de terapia, ela tenta meio que lidar com a situação, tipo, opa, você não é bem assim. Quando ela vê que de fato ele é um psicopata, que de fato ele vai matar ela, ou usar o sangue dela, ou fazer qualquer coisa muito cruel com ela, ela desarma. E isso é interessante, porque ela não é aquela personagem que ela fica, não, eu vou te enfrentar, eu vou dominar, porque você tá no meu consultório. Eu gostei dela ter, tipo, chorado, dela ter, mano, tipo, por favor, não me mata, por favor, o que você quer fazer, sabe? Ela dá uma desarmada, porque até então ela tava achando que ela tava lidando com um cara normal, assim, tipo, uma terapia normal, não com um psicopata que ia tirar ali um lençol e usar o sangue dela pra fazer uma arte. Então, quando ela se toca quem ele é de verdade, ela desarma porque o perigo é outro. A coisa escalou. Isso é legal, que é uma coisa que a série tá fazendo bem legal. Tô elogiando em todos os episódios isso, que é fazer um pouco dessa cidade viva. Então, essa personagem, ela é boa, ela é destemida, ela vai entrar agora nessa questão de odiar, talvez, pessoas com máscaras, mas ela é uma personagem que é o mais parecido com o real ali. Cara, um psicólogo, uma psicóloga, se o cara começa a ameaçar eles ali, assim, tipo, literalmente algemando, prendendo a pessoa, cortando o braço da pessoa, não tem essa não de ficar batendo de frente. É sobrevivência, cada um por si, é tipo, implorando pro cara não te matar. É um núcleo muito bom. Pena que o Mills foi, na minha visão, subutilizado. Eu acho que, assim, não é um personagem que ele tinha muito a ser explorado. Ele é um psicopata, ele gosta de vigilantes e ele usa o sangue das pessoas pra fazer arte. É uma coisa ok, assim, dá pra trabalhar com isso de maneira baixa, assim, de maneira até que bem pouco. Mas o jeito que eles resolvem o Mills é muito rápido. Ele tava servindo ele como um ponto de ligação das duas tramas que já se fechou, já rodou, já foi muito rapidinho pra justamente entregar pro final da temporada. Então, ele é
um personagem que ele é interessante, o visual dele é incrível. Cara, eu acho que é o melhor visual da temporada até agora. Mas a parada é que eles resolvem muito rápido ele pra ligar nos outros núcleos logo. Então, tipo assim, o Demolidor voltou por causa dele, o Rei do Crime sabe que o Demolidor voltou por causa dele, e o Rei do Crime agora dá mais jurisdição pra força-tarefa dele por causa dele. Então ele serviu como esse fio condutor, mas eu acho que ele só serviu como fio condutor, sabe? Dava pra ter feito alguma coisinha a mais com o personagem, um pouco mais de profundidade, porque uma coisa que eu tô falando lá na MRG, se você não sabe o podcast Matando Robôs Gigantes, lá tá rolando episódios especiais de Demolidor e eu tô participando, né, fazendo review da série com eles lá, debatendo sobre a série. Uma coisa que a gente conversou lá, inclusive eu recomendo que você ouça por lá também, é bem legal, tem mais gente falando e pontos de vista diferentes sobre os episódios, é que a série, ela tá muito preocupada em falar só sobre o Demolidor e o Rei do Crime. Só que são personagens que a gente já conhece, porque essa série é uma continuação. Então, eles ficam meio que tentando espelhar os dois a todo momento. Os dois estão passando por coisas parecidas, né? Como a gente já comentou aqui no canal algumas vezes. Só que ela esquece todo o resto. Enquanto eu acho que a cidade tá bem representada ali, pelo menos um pouco, na verdade, como Nova York está, eu acho que podia ser mais. Todo o resto, a força-tarefa, a mina advogada lá, a parceira do Matt Murdock, o Cherry, que aparece de novo só pra resolver mais uma vez. Ué, você vai atrás do cara? Ei, você vai ser o Demolidor agora? Tipo, Cherry, quem é você? What the fuck? Mas enfim, esses personagens, até o próprio núcleo do Rei do Crime que eu estava elogiando, eles ficam de lado. É um episódio de 40 minutos que é pra estabelecer mais o Demolidor e o Rei do Crime, mas eles já estão estabelecidos. E é uma das coisas que a série da Netflix, ela podia ter 1000 defeitos, inclusive ela não mostrava muito bem os poderes do Demolidor e tal, mas eles se preocupavam com personagens secundários. O Fog tinha muita personalidade, né? A Karen também, o próprio Justiceiro como personagem secundário do Demolidor. Gente, o Mercenário foi um baita personagem na terceira temporada, mas todo aquele núcleo da primeira, lembra? Dos mafiosos lá, o Samuel lá, que era o braço direito do Rei do Crime, todo mundo, todo o núcleo, tipo, era Rei do Crime com o Demolidor, mas todo o núcleo em volta era bem trabalhado, você podia não gostar do personagem, mas você tinha tempo de tela ali com ele, mas aqui é muito focado nos dois, e eu acho que perde um pouco a força. Por exemplo, eu acho a ideia do Rei do Crime de usar o Muse pra elevar a força-tarefa, tipo, ó, foram eles que mataram, esses caras estão matando vigilantes do mal e a galera vai gostar deles, é uma ideia boa. Só como ela é feita, é básico, assim, tipo, chega a detetive, olha, achamos o Muse, tá? É esse mano aqui, whatever, beleza, andou com a trama. A psicóloga vai lá, dá uns tiros nele, e aí o Rei do Crime fala, vamos usar isso a nosso favor. E usa. Acabou. Não tá errado, não acho que é furo de roteiro ou deixou de explicar coisas, mas eu acho que é muito simples, só passou por cima. É raso. E eu fiquei pensando, por que tá tão raso assim, sabe? Não tava assim. Todo aquele arco do Tigre Branco foi bem profundo, foi bem aprofundado na psique dos personagens e tal. Por que tá passando meio rapidinho? E aí eu fui atrás, cara, até abri aqui. Esse episódio, ele foi escrito pelo Jill Blankenship, que também dirigiu o terceiro episódio lá do Tigre Branco, que é o episódio da morte do Tigre Branco, né? Isso, é isso mesmo. Que é um episódio legal, cara, é um episódio bom. Então ele escreveu o episódio 7, tô abrindo aqui pra ver, e o episódio 3. O episódio 3, ele é do tribunal, ele é um episódio bem legal, mas esse episódio 7, que eu achei fraquinho, eu senti uma vibe, eu não sei se vocês acompanham aqui o canal faz tempo, ou me acompanham faz tempo, eu senti uma vibe meio série da CW, e eu não tava entendendo por quê, porque série da CW de super-heróis, se você já assistiu Arrow, Supergirl, Flash, eles tinham, principalmente no final das temporadas, assim, vamos tirar o super-herói da frente, tem algumas temporadas dessas séries que elas são legais, tá? Tipo a segunda de Arrow, a primeira de Flash, a primeira de Supergirl também, só que conforme as séries foram inflando de temporadas, as escritas foram ficando pior do que elas já eram, isso é um fato. E isso tava me parecendo meio CW, sei lá, 7ª temporada, 6ª temporada de qualquer série de super-herói. E as minhas suspeitas, elas foram de fato confirmadas, porque esse moço, o Jill Blankenship, ele escreveu vários episódios de Arrow, só que a 7ª e a 8ª temporada, que elas são horríveis por completo, ele escreveu 6 episódios, 3 pra cada temporada ali, 7ª e 8ª. Escreveu Naomi também, a série de TV que flopou, que quase ninguém assistiu, que o quadrinho também não é lá grande coisa. Ou seja, é um cara que escreve super-herói na televisão pra DC, lá pra Warner, de uma maneira meio rasa. Então o cara só tava fazendo o trabalho dele, então meio que eu deixei rolar, sabe? Quando eu descobri isso, eu falei, não, contrataram o cara certo. Então aí o problema é de showrunner, o problema é do David Boyd, que dirigiu a série, que tá como um dos principais criadores e showrunners da série, que contratou esse cara. O problema não é esse cara, tanto que ele escreveu um episódio bom, que é o 3, e um episódio ruim, que é o 7.
7. Então, assim, não é culpa dele, tá? Hipótese alguma. Eu nunca vou xingar um cara que escreveu Arrow, por mais que a temporada seja horrível. Até as coisas mais interessantes, como o núcleo do Rei do Crime, sei lá, o Daniel, sabe? Ele só aparece ali, tem uma coisa legalzinha sobre ele, mas passa logo. Ao mesmo tempo, eu acho que quando a série funciona, ela funciona bem. Por exemplo, a porradaria do Demolidor com o Mills, eu acho ela muito boa. Eu acho que ela funciona muito bem. Eu acho que ela serve como um setup onde a psicóloga agora não vai gostar muito dele, que ela vai saber agora que o Demolidor é o Matt Murdock, porque ele falou o nome dela enquanto ele tava de Demolidor. Aí ela só ligou uma coisa na outra, tipo, o cara sabe meu nome e ela tava suspeitando dele. E ao mesmo tempo temos a Angela que tá meio que numa devoção ali. Ai, Demolidor me salvou, que provavelmente vai virar a próxima Tigresa Branca. Mais uma vez, eu gosto de tudo que aparece ali. Pra mim tem muitas ideias boas, mas ela só passa. Mas também eu acho que eu só tô sendo chato, né? Tipo, eu tava esperando uma coisa mais legal do Demolidor, talvez. Eu acho que com certeza o problema sou eu nesse caso, né? Comenta aí o que você achou do episódio 7 da temporada de Demolidor Renascido. Você curtiu? Você não curtiu? Comenta aí. Se puder compartilhar o vídeo, me ajuda muito e ouve os nossos podcasts, tá bom? Tá aqui no YouTube direto. Entra aqui na aba de vídeos, tem lá 2 podcasts, um de adolescência e outro de The Pitch. Ou você pode ouvir no Spotify também e seguir a gente por lá, fechou? Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Muito obrigado mesmo por estar aqui nesse vídeo. É nóis, valeu e tchau!